Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui da Lagoa de Confusão, graça e paz, Deus abençoe e ilumine a todos nós nesse dia 7 de agosto de 2023. Nós abrimos o nosso coração, atentos à palavra do Senhor. Hoje também é dia de São Sisto II, Papa, e também de São Caetano. Peçamos a intercessão de todos eles e também que Deus abençoe e ilumine a nossa semana com graça e paz e saúde. E o evangelho que nós temos é tirado de Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Ergueu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto, a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhe disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhe vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos aos céus e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus vem sempre ao nosso encontro, tentando iluminar e nos abençoar e nos fortalecer na fé, para que a gente seja abençoados e, acima de tudo, a gente possa crescer na graça e na bondade de Deus. Dizia Castro Alves, que nasceu em 1847, morreu em 1871, o riso é a estrela do horizonte da alma. O riso é a estrela do horizonte da alma. E um outro pensador chamado Paul Klee, de 1879 a 1940, dizia: um olho vê, o outro sente. Um olho vê e o outro sente. Nós vamos nos alimentando daquilo que a Sagrada Escritura nos traz através dos Evangelhos de Jesus Cristo. Se a gente quer saber e fazer uma experiência de fé como cristãos, a primeira fonte nossa são os Evangelhos. Depois a gente vai caminhando pelo restante do Novo Testamento e pelo Antigo Testamento. Mas eu sempre tenho que tomar consciência de que o meu referencial é Jesus. E o comportamento de Jesus, às vezes, é sempre melhor e diferente do Antigo Testamento. Há situações do Antigo Testamento que Jesus discorda, que Jesus não permite, até porque Jesus é a realização plena daquilo que são os 10 mandamentos, mas tudo sintetizado na lógica do amor, na lógica do perdão e da misericórdia. Então, o que nós temos no dia de hoje? Primeira informação: João Batista morre. João Batista morre. Essa informação é importante porque a vida pública de Jesus começa, segundo os evangelhos, a partir do momento em que João Batista morre. A saída de João Batista significa o fechamento do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento ele é encerrado ali. E ao encerrar o Antigo Testamento, se dá espaço para o Novo Testamento. O Novo Testamento começa com Jesus ressuscitado, que depois os evangelistas vão trazer a vida de Jesus, ou aquilo que eles lembraram da vida pública de Jesus. A vida privada de Jesus nós não sabemos de nada.
Não existe nada. Só sabemos daquilo que é a vida pública de Jesus e daquilo que alguns resolveram colocar no papel muitos anos depois das experiências com o encontro com o ressuscitado. Então João Batista é morto, sai um grande homem da história da salvação e chega outro maior ainda. É preciso que eu morra para que ele apareça. O João Batista é um homem que tem a consciência de que quem vem após ele é maior do que ele e ele não é digno de desamarrar as sandálias dele. Por isso João Batista morre. Ao morrer, Jesus sai de barco para um lugar deserto e afastado. Deserto é sempre o lugar da experiência de Deus e das tentações. É no deserto que o povo vai se preparar para entrar na terra prometida. É no deserto que Jesus é tentado para logo em seguida ser servido pelos anjos e iniciar sua vida pública, pregando sobre Deus. As tentações no deserto de Jesus é a vida terrena de Jesus, com tudo aquilo que é típico de um ser humano que vive aqui na terra. Então nós temos agora essa realidade. Mas isso não impede que uma multidão vá ao encontro de Jesus. E Jesus tem compaixão por essa multidão. Paixão é patos, é doença. Então ter compaixão de alguém é ter o coração unido à doença do outro, à enfermidade. Jesus vê uma multidão doente e tem compaixão dessa multidão doente, tanto que Jesus cura muitos, Jesus devolve a saúde a muitos, Jesus tenta salvar a muitos. Há um momento que está terminando o dia e surge um problema. Está terminando o dia, não há comida. Esse povo não pode só ser curado, eles também precisam ser alimentados. Jesus tinha 3 preocupações na vida, era a alimentação do ser humano, era a saúde e depois as relações humanas. Basicamente no Evangelho nós temos tudo isso. Pessoal, olha, nós temos uma multidão doente, por isso Jesus tem compaixão dessa multidão. Essa multidão ela é curada e ele vai abençoando e vai curando as enfermidades. Há agora o problema da fome e os discípulos dispensam para que eles vá ao povoado comprar comida. Jesus devolve o problema para eles. Eles não precisam, resolvam vocês. Mas nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. 5 mais 2 dá 7. 7 quer dizer na Bíblia perfeição. Então se nós temos 5 pães e 2 peixes, o que falta? A bênção de Deus. Comida é algo abençoado. Eu fui criado numa cultura, numa família em que não se joga comida fora. Jogar comida fora é um pecado. E tudo aquilo que eu coloco no prato eu tenho que comer. Porque é um pecado jogar comida fora num país em que tem gente pegando comida no lixo para comer. Apesar da gente não divulgar isso mais, mas tem a gente que fica caçando comida nos lixos da cidade por aí. Então nós temos agora esse Jesus que joga a bola para os discípulos. Olha, mas nós só temos isso aqui, Jesus. Isso não basta. Se Deus abençoar isso aqui, é o necessário. Se Deus estiver de acordo com esta partilha, é o necessário. Se Deus concordar com essa distribuição, é o necessário. Só que para receber a bênção de Deus, é preciso que todos se sentem numa grama. Sentar numa grama, a gente vai lembrar o quê? Nós vamos lembrar primeiro que quem come sentado é um ser humano livre. Essa multidão tem que ser livre. Segundo, nos remete ao paraíso. O paraíso é Deus partilhando tudo que tem com Adão e Eva. Então essa multidão agora vai encontrar salvação na medida em que a gente volta para o paraíso. Na medida em que a gente começa a sentar como gente livre. O ser humano escravo, ele come em pé. Por isso há muita gente escravizada pelo trabalho que vai comendo em pé. Chega no restaurante e come em pé porque é escravo da sua agenda, escravo dos seus compromissos, escravo das suas responsabilidades. Por outro lado, Jesus também não permite que nada se desperdice. Recolha. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, se alimentam. Viu? E aí nós temos um milagre da partilha. O que nós temos? Discípulos querendo se livrar do problema, jogando a responsabilidade para que eles procurem alimento em outra região. E Jesus dizendo, vocês são capazes de resolver a situação, resolvam. Por isso, nesse dia em que nós contemplamos essa partilha, que possa haver mais partilha entre nós.
tudo aquilo que a paróquia ganha para doação, a gente encaminha para as famílias do projeto As Mãos de Nossa Senhora, coordenada pela Pastoral da Caridade. Por isso é um meio também da gente fazer um gesto de caridade, de humildade, de bondade e partilhar um pouco daquilo que nós temos. Que Deus abençoe a todos nós, um abraço e até mais.